Olá, eu sou a Dora Kramer e esse é o nosso programa de toda semana, Não É Bem Assim. Eu vou conversar hoje, como sempre, né, com os meus amigos Marcelo Madureira, Márcio Fosse e Pedro Paulo Magalhães. Nós vamos falar sobre as várias encrencas que estão aí nos bastidores das eleições municipais. Notadamente a eleição municipal de São Paulo. Essa já está dando várias confusões. A gente vai falar especialmente de uma delas, que é o ciúme que o Jair Bolsonaro demonstrou por causa de uns elogios do Valdemar da Costa Neto ao Lula. Vê se pode. Se diz que ciúme da política é pior do que ciúme do amor. Então vamos lá, porque você fica aí e o programa vai começar. E aí, gente? Eleição de São Paulo. Vamos começar sobre essa encrenca do Bolsonaro. Bom, explicando, né? O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do Bolsonaro, deu uma entrevista dizendo, entre outras coisas, que o Lula é muito popular, que é muito diferente do Bolsonaro, que o Bolsonaro tem carisma, até elogiou o Bolsonaro. E que, enfim, fez ali umas manifestações elogiosas ao governo Lula, até porque ele foi aliado do governo Lula. Ele deu o primeiro vice-presidente do Lula, que é o Zé de Alencar, tá certo? Era da turma do Valdemar. Então não tem nada demais. Mas aí o Bolsonaro resolveu ficar mordido com essa história. Saiu comentando que uma pessoa, é claro que era o Valdemar, ele não disse o nome, está interessado, vai acabar implodindo o PL, que é um absurdo, porque o Lula não é popular como o Lula não é popular. Olha que maluquice, por isso que eu disse que era de ciúme, né? Porque já vai para outros cantos. E aí, isso está dando uma grandíssima confusão. Eu aqui, Dorinha, começo a suspeitar até que o Bolsonaro está fazendo isso de propósito, porque a entrevista do Valdemar não é para tudo isso, né? Não era para ter essa reação, para fazer essa briga e tal. Tô achando que ele está querendo criar uma confusão, né, Marcelo? Porque ele é um cara que no governo todo se especializou em comprar briga, principalmente briga inútil e prejudicial a ele, não é não? Eu acho que o Bolsonaro está parecendo a feia no baile. Como é a feia? Tá todo mundo dançando e a feia lá sentada na cadeira esperando que alguém tire ela para dançar. É o que a gente percebe no panorama eleitoral. Se o Bolsonaro não tivesse reagido, não tivesse provocado essa crise de ciúme, ele não estaria sendo objeto de conversa aqui nossa, ele estaria lá sentado na cadeirinha esperando, né, que alguém tirasse ele para dançar, porque o baile é geral. Como a gente estava comentando aqui antes do programa, o significado das eleições municipais, agora em 2024, ele tomou um significado e uma dimensão que jamais teve, nas últimas eleições não teve. Ele está diretamente ligado às eleições de 2026. E isso traz, aqui o Pedro Paulo até comentou, o eixo da política está mudando. Os partidos hoje têm um protagonismo que não tinham no governo passado. Eu não diria os partidos, eu diria as bancadas. É um pouco diferente, porque os partidos, lealdade a partido é o que não existe no Brasil. Não existe isso. Os partidos não são 100% ideológicos, né? A não ser PT, que tem um viés ideológico. Mesmo assim, também não é dessa forma tão estrita, né? Então, as bancadas, o que vai acontecer e o poder, a mudança, né, de eixo para o legislativo com o poder que tem hoje, está fazendo esse planejamento se alterar e tornar essa eleição mais nacional, né, com esse viés mais nacional. Parece que tem a ver com isso. Só para lembrar, né, Dora, que o PL existe sob a presidência do Valdemar Costa Neto há mais de 20 anos. E o Bolsonaro foi uma dádiva para o PL, agora, há 2 anos atrás, quando o Bolsonaro se filiou ao PL, se filiou depois.
O PL continuou sendo o que é. Ele é que veio contribuir para aumentar, como aumentou o número de deputados federais, o dinheiro disponível do partido. São a influência que 99 faz. deputados federais Do no PL. PL, o que faz do PL a maior bancada. Perfeito, E, mas portanto, dono do maior quinhão do fundo eleitoral. E do tá? fundo partidário. Do fundo partidário. Que é o que faz com que o controlado, partido você vibre. sabe muito bem, pelas direções partidárias. Perfeito. Então, metade desses 99, aproximadamente, só é deputado federal por causa do Bolsonaro. Mas a outra metade não. São os que participaram do governo Lula lá de trás e que gostariam de estar participando também agora e tal. Então daí começa a fragilidade da estrutura partidária, que, entretanto, é inerente às regras políticas brasileiras. E agora, como bem disse o Pedro Paulo, não é só no poder legislativo, a capacidade de votar e ser votado, não. É o dinheiro da vida do partido, que é o tal do fundo partidário. E por que a eleição municipal é tão importante, tem a ver com isso, que aparentemente não tem? Então, só para Formação de esclarecer bancada. uma coisa importante para as pessoas que assistem, existe o fundo eleitoral e o fundo partidário. partidário. Isso, é. É muito importante fazer Que distinção. somados hoje, gente, dá uma coisa de 6 bi, tá? Sem contar a renúncia fiscal decorrente dos programas do horário dito gratuito de televisão. Vamos lá, mas por que é importante? Porque essa correlação entre a eleição agora e isso que você falou, Tá da bom, formação porque de bancadas e o deslocamento desse eixo. O interesse dos partidos, não pela primeira vez, mas esse ano, está muito maior na futura bancada de deputados federais em 2026, dada a percepção que os políticos têm de que nós estamos numa transição. Quer dizer, não é garantido que essa a reeleição do Lula seja uma coisa natural, não é garantido que o Bolsonaro não pode ser candidato, então vai ter que ter um outro candidato, e nesse caso, imagina o que acontece se você não tiver base partidária. O PL que tem 99 vai ter 35. Base partidária é isso, por isso que é tão O importante... que é a base partidária? A eleição agora é importante, Isso. que é a formação da base para a eleição desses deputados Isso, federais, isso. que quanto maior o número de que cada partido tiver, maior o volume de dinheiro que esse E partido terá. muitos acham que é importante eleger prefeitos. E você tem o comando das cidades, isso e aquilo e tal. Mas isso não contribui tão diretamente para a formação dos futuros deputados federais quanto a eleição de vereadores. Ninguém dá bola para a eleição de vereador, nada. É que se você tiver 100 vereadores, você elege 3 deputados federais com certeza, num estado qualquer. Então essa é a proporção, mais ou menos, viu? O vereador é o cabo eleitoral que foi eleito. Ou que não foi, ou que não foi. Ou que não foi. O Mas candidato, tem Só a campanha o já... candidato a vereador, mesmo não sendo eleito, ele tem influência eleitoral no futuro. Porque ele não é eleito numa cidade como vereador, mas os votos que ele tem nessa cidade contribuem para a eleição do deputado, que é no estado todo. Exatamente. Então os partidos hoje, pela primeira vez eu estou observando isso, dão muito mais atenção às eleições municipais, não só pela candidatura a prefeito, mas pelas candidaturas a vereador, que são o ovinho, o criadouro do futuro deputado federal, que é vital para os partidos em 2026. Não vai haver, vou usar uma palavra esquisita, o artificialismo do Bolsonaro fazendo com que 40 deputados do PL sejam eleitos. O Bolsonaro não vai ser candidato. Será que o PL vai ter candidato? Não sei. Então o PL se coloca aqui, na eleição de São Paulo, como está se colocando em vários lugares do Brasil, pragmaticamente, para ter sucesso na eleição de vereadores. Ele está pouco ligando para eleger o prefeito de São Paulo. Ele quer eleger vereadores em São Paulo. Quer fazer boas campanhas para vereadores em São Paulo, que são a base para depois eleger deputados federais, independentemente da existência ou não do Bolsonaro. Entendi. Bom, Porque o Bolsonaro é que fez com que eles fossem eleitos em 2022, quando foi candidato a presidente da República. Ele não vai ser mais candidato a presidente da República. Então os caras têm que ter deputado, pô. Com isso eles não ficam tão dependentes de uma liderança que polarize tanto quanto o Bolsonaro para poder construir uma bancada expressiva. Então, e continuar o seu poder econômico Poder político. e poder político, então, principalmente. peraí, pelo né, que você na está Câmara. dizendo, então, o presidente do PL não está, na verdade, ali por baixo do pano, do bastidor, muito preocupado com o Bolsonaro, se briga, Nem se um não pouco. briga. É? Nem um pouco. Ele está querendo criar bases além a parte do Bolsonaro. O Bolsonaro é bom para atrair eleitores e tal, mas todo mundo sabe que ele não vai ser candidato a presidente. Ele pode ter uma boa campanha, pode ser um bom participante da campanha para
vereadores em São Paulo, tá certo? Que certamente será. Mas não é para ele. Então é uma coisa que não bate. O eleitor lá de São Paulo está querendo saber aquilo que a gente já sabe aqui, tá certo? Se a rua é boa, se a rua é feia e tal, se a limpeza urbana está funcionando. É verdade Mas isso. os candidatos vão querer saber disso, você acha? Os candidatos têm que ser políticos. Eles são artistas na questão. Ele é filiado ao PL, vamos supor, ou ao PSDB, que eu conheço melhor, né? Na eleição de São Paulo. Ele vai discursar que a limpeza urbana vai melhorar. Mas a contribuição política dele é para o partido ao qual ele é filiado na eleição de 2026. Então acontece o seguinte, você vai lá e diz assim, Ricardo Nunes, eu quero te apoiar para prefeito. O Valdemar vai dizer isso. Prefeito, eu quero lhe apoiar. Vamos lhe apoiar. O Tarcísio falou isso, tá certo? E eu quero, porque como não há mais a tal da coligação, daqui a pouco a gente explica, para as eleições proporcionais, quer dizer, não junta os candidatos a vereador na mesma federação, então ele vai dizer para o prefeito o seguinte, eu quero lhe apoiar, mas quero que você me ajude a eleger vereadores. Quer dizer, o que ele está pedindo ao prefeito é para ir para a rua onde um candidato a vereador dele tem muito voto, isso e aquilo. O prefeito vai dizer assim, eu lhe ofereço 3 bons candidatos. Aí o Valdemar diz assim, não preciso. Na realidade, está querendo dizer não quero, mas diz que não preciso. Por quê? Porque se ele elege esses 3 vereadores em 2026 serão leais ao Ricardo Nunes e não ao Valdemar. Olha aqui, gente, está percebendo a importância da escolha para vereador, né? Não é uma Não coisinha sei se ficou à claro. toa, não. É uma Parece boa. uma matéria hermética. Não, um Mas xadrez. fica claro o xadrez que é. Eu elejo um vereador do meu partido, tá certo? Que foi indicado pelo candidato a prefeito. Perfeito, o cara vai ser eleito. Na eleição de 2026, ele ainda permanecendo no partido, ou não, porque ele pode mudar de partido no meio do caminho, ele vai se filiar ao candidato a prefeito depois a presidente da República e não ao candidato do PL, porque ele não foi indicado pelo PL. Então ele tem que fazer a campanha do prefeito, o prefeito tem que ajudar a campanha dele, ajudar na rua, ajudar fazendo citações, ajudar onde o prefeito tem influência, mas para que ele seja eleito pelo PL. Pois é, já entendemos, Pronto. e aí isso resume o Hermético, seguinte, tá bom, hermético, atenção no seu candidato a vereador, tá? Não vai ficar perguntando pro vizinho, não sei o quê, vai votar em quem? Viu a importância, Marco deu essa explicação enorme, mas pode crer que tem toda a importância. Agora, essa briga, essa encrenca é a encrenca na direita, tem encrenca na esquerda também, tá certo? Nessa eleição de São Paulo, é muito. E não é só, olha, tem a encrenca que a gente vai conversar aqui, resultante dessa indicação da Marta, que esse troço não está resolvido, da Marta Suplicy, volta ao PT para poder ser candidata a vice do Boulos, isso tem repercussão na chapa do Boulos propriamente dito, tem repercussão lá no Nunes, no prefeito Ricardo Nunes, né, que já está precisando se encontrar com o governador Tarcísio de Freitas para poder reafirmar ou não a aliança. Desculpa. A aliança, cara, tem que tomar água. E tem uma outra coisa internacional, tá? Pois é, esse posicionamento do Lula aí com relação à questão da África do Sul e o Tribunal Internacional de Haia acusando o Estado de Israel de genocídio. Que não é a única posição, porque o Márcio vai trazer um dado aqui, andou tendo umas conversas na comunidade judaica que está por aqui, tá? Com Lula, né? Por quê? Por causa dos vários posicionamentos, né, do presidente da República em relação a Israel e agora culminando com isso que o Marcelo trouxe. O Márcio, como é que é? Qual que é o tamanho dessa encrenca com a comunidade judaica? O apoio do governo brasileiro à moção, ao pedido da África do Sul de condenação do Estado de Israel, eu não vou dizer que foi a gota d'água, porque a gota d'água é muito pequenininho, tá certo? Foi uma pedra assim que cai no copo e espalha água para tudo que é lado na comunidade judaica. Quer dizer, a partir de agora, a informação que eu tenho, de bom fundamento, é que nunca mais nenhum membro da comunidade judaica vai votar no Lula ou no PT, porque eles formalmente estão condenando Israel ao apoiar a África do Sul.
E isso seria para tentar, digamos assim, fazer um agrado à extrema esquerda, que leva essa questão a ferro e fogo. Eu não consigo entender a lógica, né, esquerdista de polarizar a questão, tratar Israel como a direita, né, os palestinos são a esquerda, portanto Israel pratica uma política genocida ao atacar lá o Hamas. E a sensação que eu tenho, pessoal, é que o Lula igual aquela história do sujeito que atravessou a rua para escorregar na casca de banana. Nesse caso, concordo muito. Ele não precisava, o Brasil não precisava se posicionar sobre essa matéria. Os países para de mais começar destaque o não se assunto. posicionaram. Ninguém. Isso. Não, e é totalmente Não, tem contrário. umas ditaduras por aí que se posicionaram. É de sempre. As de sempre. E é totalmente contrário à tradição da diplomacia brasileira, completamente contrário. E Quer isso dizer, é uma questão que é... Assim, que tanto foi falado no início do governo Lula, que vamos recuperar a nossa tradição diplomática, que esse era o mantra, né, das viagens do Lula ano passado, seria por aí. Aí faz o contrário, quer dizer, se posiciona numa coisa que não precisa se posicionar, né? Só com malefícios, não tem benefício nenhum. Para agradar internamente, faz outra coisa. Não, mas qual o peso? Faz outro gesto. Vamos lá. Qual Gente, o peso da Mas extrema isso esquerda pode hoje? desagradar, pode ter um efeito negativo sobre quando você traz para agradar a esquerda, mas pode ter um efeito negativo, né, Márcio, Não, a primeira sobre a vítima- própria esquerda. A primeira vítima vai ser a eleição do Boulos em São Paulo, já que ele é apoiado pelo PT. Quer dizer, a comunidade judaica de São Paulo, do município de São Paulo, que é fortíssima em número de participantes E tem fortíssima influência na no influência país. na opinião pública brasileira e no dinheiro disponível, aquele que não seja do fundo partidário, na cidade de São Paulo, certamente nunca mais vai permitir que o Boulos seja eleito. E mais, coitado, falamos aqui do ciúme do Bolsonaro, as dúvidas da direita, a da esquerda é muito maior. A Marta hoje, pré-candidata, ela frequenta uma sociedade de alta categoria lá em São Paulo. A origem dela não é sindicato, né, nem é popular. Então a Marta hoje, eu sou capaz de apostar que ela foi procurada por judeus em São Paulo condenando o PT e dizendo: não vou votar em você, porque você está ligado ao Lula que fez essa besteira, essa burrice com relação a Israel. Então isso gera uma confusão. É a primeira vez na história das eleições municipais de São Paulo que o PT não tem candidato próprio. A Marta é candidata a vice, de um outro sujeito de outro partido. Está entendendo? É complicado. Então eles estão todos enrolados. Mas é o ovo da serpente das eleições de 2026. Isso é mais do... O Lula outro dia expressou esse desejo, né? Dizendo, olha, o importante para a gente em 24, numa reunião do partido, né? Teve aí uma grande reunião e ele disse, ó, vocês prestem atenção, porque para a gente 24 é 26. Mas pelo que a gente está vendo, isso é mais do que um desejo do presidente, né? E é uma gente- realidade que está se impondo, E né? a gente ouve isso como sendo a eleição dele próprio, né? E na realidade, eu acho que tem a mesma lógica, a gente lendo com essa leitura que a gente está fazendo hoje, a leitura dele é a mesma leitura que todos estão tendo. Eu tenho que plantar para poder crescer essa bancada, para aumentar a minha influência no Congresso, para o que seja depois, seja ele mesmo ou seja outro, né? Eu acho que ele não pensa nunca no outro, ele pensa sempre nele mesmo, Claro. mas eu acho que é a mesma lógica que está acontecendo. Só queria botar outra questão que eu acho que em relação ao ciumento, né, que eu acho que também fica mais ou menos parecendo isso. O Valdemar Costa Neto é um cara de partido, é um cara de organização, é um cara de estratégia política, né? Se gostem dele ou não gostem, ele é isso, ele é um articulador. Trata-se ele de uma águia. águia política, né? E não é de extrema direita. Ele é Valdemar Costa Neto, ele não é de direita. Ele é pode ser rotulado de direita, assim Ele- como Ciro Nogueira Ele também, é é uma daquele coisa que o parecida com Kassab isso. um dia falou sobre o próprio partido, não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, né? É de resultado. É de Eu resultado, acreditaria, Ele é do eu poder. acrescentaria. Ele é Exatamente. do poder, ele está onde o poder está. E a gente vê que essas rusgas com o Bolsonaro tem a ver por trás o Salles, né, que é extrema-direita, que esse sim se coloca como extrema-direita. E o Bolsonaro sempre está muito mais próximo da extrema, e o discurso dele é de extrema. Ele não é articulador, haja visto que é o 9º partido que ele está participando, ele tentou fazer um partido, não teve a competência para conseguir fazer um partido sendo presidente da República, não conseguiu, É impressionante. nem chegar Impressionante, perto disso. né?
né? E aí acabou tendo que aderir ao PL, né? Porque já tinha brigado anteriormente por conta do fundo partidário, né, com o Bivar, né? Porque foi o partido pelo qual ele se elegeu. PSL. Né? Exatamente, o PSL, que ele brigou, que hoje agora é a União Brasil, né, junto com o PFL. Então essa história toda é muito... PFL não, Democratas, né? Era o DEM, PFL que virou DEM, que virou União Brasil. A história de partidos no Brasil é muito difícil da gente conseguir contar. Tem que fazer uma árvore genealógica. É complicadíssimo, né? Porque não tem lógica, é uma coisa completamente maluca. Então, eu acho que essa discussão de extrema-direita e direita está dividindo esse lado, começando a mostrar divisões claras que não apareciam tanto há 2 anos atrás ou 3 anos atrás. Você diz em eleições municipais ou de forma geral no cenário político? De forma geral no cenário político. Acho que o Bolsonaro, como ele era o polarizador da extrema, então ficava tudo meio como sendo extrema-direita. E agora está começando a haver uma certa separação, de certa forma. O Tarcísio é mais direita, o Salles é mais extrema-direita, e assim vai. Né? O Nunes está mais direita. Centro-direita. Centro-direita, né? E tal. E na esquerda, parecido com isso, eles lá, o PT não consegue, o Lula tenta, né, não consegue abrir, se aliar, entender que o papel deles na presidência da República atual não é ser PT, é ser uma orientação geral de transição, de pluralidade, que foi o que elegeu o Lula. Quer dizer, a contribuição do vice-presidente Geraldo Alckmin não é simplesmente de passear por aí, ser ministro da Indústria e Comércio, não. Ele significa uma adesão ao governo Lula de uma enorme parcela de pensamento político e da população brasileira. Vocês acham que a tentativa não, o gesto, né, de trazer a Marta de volta, guarda semelhança com essa jogada do Alckmin? Eu acho... O que eu estava pensando aqui, quando o Márcio estava falando, é o seguinte: quem é que é a grande liderança da esquerda? Quem é que... Lula. Lula? Você acha? Não sei. Não creio. Você está pensando? Não há de ser a Gleisi Hoffmann. Não é a Gleisi Hoffmann. Existe aí o poder, ele tem que ter uma identificação física, né? Você diz, o Bolsonaro é direita, o fulano de extrema-direita, aqui estava tudo para a direita, você consegue mais ou menos colocar a etiquetinha lá. Agora, você vê na esquerda, e o Boulos da extrema-esquerda, hoje, todo o discurso que ele está fazendo, toda a campanha que ele está fazendo é justamente para negar isso. Para se suavizar. Para se suavizar, para se tornar mais palatável. Então, eu não consigo identificar, o Márcio, o PT nunca, jamais vai comprar esse bilhete premiado de ser, digamos assim, o ponto de equilíbrio, o condutor, aquele que dá os guias, né, a moderação para o governo. Mas foi do Lula a ideia de trazer o Geraldo Alckmin para ser candidato a vice-presidente, mostrando uma liderança no partido, que o partido, estranhando ou não, entubou o Geraldo Alckmin e que foi o que fez ele ganhar a eleição. E numa frente ampla que não se torna perene no governo, claro, tá? Ela se dissolveu, ela desceu a rampa. Ela subiu a rampa, igual a diversidade, né, gente? De gênero, mas de foi não isso sei que elegeu o Lula. rampa. O Lula não foi eleito por ser de esquerda nem por ser do PT. Ele foi eleito por uma coligação de amplitude. Mas eu perguntei essa foi a casquinha Mas quando você pergunta da liderança de esquerda, não entendi. Você não completou o raciocínio. Aí eu falei Lula, você falou não entendi. Quem hoje seria, como no período dos outros governos do Lula, você tinha dentro do Legislativo, por exemplo, você tinha dentro dos estados os porta-vozes, digamos assim, da esquerda. As pessoas que você identificava como sendo da esquerda, que tinham o discurso da esquerda. Hoje não tem? Hoje eu não conheço. Se você me disser alguém que eu... tanto que até o Lula, nessa manobra desastrada dele de apoiar essa medida da África do Sul, de condenar Israel na Corte Internacional de Haia, foi talvez uma tentativa não só de agradar a extrema-esquerda, mas de se impor como uma liderança também do discurso da esquerda. Mas é errado. Eu discordo, Marcelo. Eu acho que o Lula mantém a sua liderança na esquerda. Eu acho que isso aí, além de ser presidente, ele dita as cartas. É a única que tem essa condição, até porque ele não permite muito que outras apareçam, né? Quer dizer, ele não dá esse espaço, né? Ele normalmente concentra nele essa é a tradição.
Então, não acho que ele perdeu essa liderança. Acho que ele continua tendo a liderança. Acho que está aí. Ele, quando faz esse movimento que obriga a Marta a sair, quer dizer, obriga ela a sair do governo que ela está para ir participar, voltar para o PT depois de ter sido execrada e tal. Quem é que fez esse movimento? Mas peraí. Não foi a Gleisi Hoffmann que Peraí, fez. eu acho, não sei se eu entendi bem. O Marcelo falou uma coisa que é interessante. Na esquerda, gente, é só o Lula. A direita está cheia de nome. Inclusive com essas nuances que você, Pedro Paulo, Sim, traz. tudo bem. Isso né? é verdade. Tanto que, para a montagem da chapa do Boulos, bastou um dedaço do único que ainda tem voz, que é o Lula. Para a montagem da chapa do Nunes, do prefeito Ricardo Nunes, está mais complicado, porque Claro. tem gente pra caramba. Não, e no envolvida cenário brigando. futuro, já que o Bolsonaro não pode ser mais candidato em 2026, surgem alternativas à candidatura presidente na direita com mais facilidade. Sim. Do que você contestar uma eventual Do candidatura à reeleição presidente do que está próprio em Lula. exercício. O cara é incumbente, aí eu vou ser candidato. Vai ser, se quiser. Pronto, tá com saúde? Ninguém tá com tem saúde. coragem de dizer nem o contrário. Não. Alguém, Fernando Haddad, Teve, outro dia, falou foi super alguma criticado. coisa, né? Dizendo. levou porrada. E não falou Foi nem da super reeleição. criticado. Disse, olha, depois. Não, de apontando um problema real. 2026, Apontando um problema super real. Levou Falou, ó, pancada nós não de temos, todo lado. não temos liderança. Quer dizer, estava falando como um homem de partido, quer dizer, como uma pessoa que faz política como a gente costuma elogiar o Haddad já hoje em dia, né? Com uma pessoa séria, que está... E até é a pessoa que tem mais consistência dentro do governo nesse aspecto, né? Com a atitude dele nesse primeiro O Haddad não teria esse papel quando você fala de liderança da esquerda? Não, Você porque tem? eu acho que hoje mesmo o Haddad está à direita do Lula. Sim. Está totalmente à direita do Lula. Então ele não tem como, muito menos dentro do PT e dentro da sociedade, de se identificar como um cara de discurso de esquerda. Eu não acho isso, porque todos os movimentos do Lula, inclusive a história do Lula, ele só teve sucesso quando ele se aliou à centro-direita. Essa que é a verdade. Enquanto quer dizer, ele não se botou aliou, ele o PL, perdeu 3 eleições. Exatamente. Então, quer dizer, o Haddad já tendo uma posição mais atenuada, ele está dentro do espectro político da história que a gente conhece, acho que ele tem todas as chances, na minha visão. É uma questão de articulação. Porque ele não precisa de botar um centro-direita do lado dele para mostrar uma posição mais... Para disfarçar, porque ele já tem uma posição de centro-esquerda. Ele já não é... Boa observação. Né? Vamos observar o que vai acontecer na candidatura da esquerda ou do PT da sucessão do Lula. Sabe o que nós vamos fazer Vamos também? observar. Marcelo vai dizer agora o que nós vamos fazer, ou melhor, o que você que está nos ouvindo e que gosta da gente, que pode gostar muito mais, pode Pois dizer, é, Marcelo. a gente precisa da participação de você no programa, não só dando like, mas também mandando aqui a sua opinião nos comentários e também compartilhando, enfim, anunciando para os amigos e inimigos que existe esse programa e cada vez mais junta gente. Pois é. Vem cá, dá tempo para mais uma coisinha? Dá, mais mas uma coisinha, fala aí disso. Não, mas eu só queria eu colocar uma questão aqui, observando o que a gente falou. Cara, vocês não percebem que uma desidratação do poder do Bolsonaro? Claramente. Eu acho. Está desidratando. Tanto é que está todo mundo Tá aqui desidratando, concordando tá sobre desidratando, descontagem mas de outro nome. Mas a corrente dele tem o governador de São Paulo, tem o governador do Paraná, tem o governador de Santa Catarina, tem os governadores do Centro-Oeste. É um campo, mas esse Entendeu? campo tem gente. Mas ele, Não, Marcelo, está falando dele. Eu não vejo Ele como não- o Tarcísio deve essa lealdade toda ao Bolsonaro. Não, ele não deve olhar, mas a corrente dele, quer dizer, o Tarcísio foi eleito pelo Bolsonaro, foi indicado a candidato pelo Bolsonaro e eleito pelo Bolsonaro em São Paulo, em 2022. Então, evidentemente, ele não tem a liderança do Bolsonaro no Brasil todo, mas é um nome. Né? Assim como o menino de Goiás, como é que se chama? O Caiado. Caiado, Mas eu acho que ele se desliga cada vez mais do perdendo, Bolsonaro. tá. Porque se ele não tivesse perdendo, não teriam tantos nomes surgindo, É verdade. candidatos a Mas é sucedê-lo. natural que apareça, porque ele está impedido. Ele O que, na minha leitura, não é Ele não poética, pode. mas é... Mas o Lula também não pôde e não surgiu, né? Ele deu um dedaço para o Haddad. Olha a diferença. O Lula também não pôde concorrer, estava inelegível e não surgiu essa gama toda. Ficou todo mundo na retranca. O Haddad cumprindo ali uma tarefa, a mando do chefe. É diferente. O que a gente está falando aqui é que na direita, nesse campo, surgem os O nomes. fato dramático do Lula estar preso
e nas condições que ele foi preso, a ato da prisão dele e tal, ele continuou habilmente a fazer política de dentro da cadeia. Aliás, coisa que o PCC faz, coisa que o Bando Vermelho faz, todo mundo faz, a gestão dos seus negócios de dentro da cadeia. Parece que é bom para a gestão você estar preso. Eu prefiro ficar fora da cadeia. Eu Não, vamos também. mas temos sim, mas é só para concluir. É, Talvez, se o Bolsonaro fosse preso, talvez criasse uma determinada comoção, né, que alguém tirasse ele para dançar no baile. Quer dizer, ele passasse... Eu quero levantar um outro lado da mesma questão. Nessa coisa que a gente está falando aqui, surge eventualmente espaço para a chamada terceira via. Alguém que não seja nem lá nem cá. E que não seja, que mostre que o cenário talvez não seja bem assim. Não é bem assim, quem Não é sabe. bem assim. É uma oportunidade real, viu? É só administrar direitinho isso. E com isso, a gente... Peraí, fala. Não, porque esse assunto que você estava falando, só para encerrar, é que tanto um centro-direita pode vir trazendo a direita de alguma forma, em uma parcela dela razoável, e trazendo uma união mais à esquerda, de centro-esquerda, que venha fazer, como também pode acontecer um centro-esquerda mais próximo da esquerda, como o Haddad, por exemplo, que consiga capturar outros lados. Então, a terceira via não necessariamente será um terceiro partido, elemento, mas sim um elemento da direita ou da esquerda que venha beirar perfil... o alambrado, né? Venha costear o alambrado para poder conseguir capturar esse das papel, últimas eleições. que eu acho que é mais provável do que aparecer talvez um terceiro que consiga se Cara, sobressair. o povo aqui pensa e pensa bem. Você vê como é que surge ideia. Por isso é que a gente está acabando. E você, se for esperto, se for esperta, for espertes, não, Não, vamos pelo ficar amor de só Deus. nos... Não, Esperto ou esperta? não. Esperto. Esperto, Se você for esperto, você fica aqui toda semana com a gente, tá? Porque agora a gente fica por aqui. Tchau.